Oi, gente! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu vim aqui com a caráter, né? Em homenagem à história que eu vou contar para vocês hoje. É uma história lá das Arábias. Vocês já estão preparados para ouvir? Todo mundo bem confortável. Pegue a sua água, pegue a sua pipoca, que nós já vamos começar a nossa história de hoje. Era uma vez um rei muito querido por seu povo, porque ele governava muito direitinho, gente. Ai, ele cuidava da segurança das pessoas, cuidava para que ninguém passasse fome. Então, olha, o pessoal lá do país dele, da sua nação, adorava esse rei, porque ele era realmente um rei fantástico. E aí, gente, a vida ia muito bem, tudo tranquilo, né? Um dia o irmão do rei o chamou para caçar, para os dois distrair um pouquinho, fazer uma coisa diferente. E ele aceitou o convite. Foi, arrumou todas as suas coisas e foi para essa caçada. Só que, gente, no meio do caminho que eles estavam indo caçar, eles pegaram uma tempestade de areia. Ai, uma tempestade terrível de areia. E resolveram voltar para trás. Então eles chegaram ao palácio antes do previsto, bem antes, porque eles foram e já voltaram para trás logo, logo, né? Aí, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O rei chegou em casa, no seu palácio, e pegou a rainha em flagrante, traindo ele. Ele ficou tão cego de raiva, de ciúme, de frustração, que ele mandou eliminar aquela rainha, acabar com a vida dela. E não satisfeito, ele ficou imaginando uma solução para nunca mais ele ser traído. Ele não queria ficar sozinho, ele queria ter uma esposa, mas ele não queria mais ser traído. E como ele tinha ficado meio biruta com aquela traição da rainha, gente, vocês não sabem a saída absurda que ele arrumou. Ele resolveu que ele iria se casar com a moça mais linda daquele reino. Ia passar a noite com ela de núpcias e na manhã seguinte ele ia mandar eliminá-la para que ela não o traísse. E assim ele começou a fazer. Ele casava com a moça mais linda, passava a noite com ela e mandava eliminá-la no dia seguinte. E assim foi acontecendo. Várias moças do reino, gente, olha que tragédia horrorosa. As pessoas lá do reino que adoravam esse rei passaram a ter raiva dele, porque ele estava acabando com a vida das moças. Ai, gente, ó, e ele nem estava governando direito mais, sabe? Ele estava, ó, biruta de tudo, tinha ficado biruta o rei. E aí, gente, ele tinha o seu primeiro-ministro, que era o seu funcionário de segurança, o seu funcionário de confiança. E aí esse funcionário tinha duas filhas. É lógico que o rei não ia mexer com essas meninas. Só que uma delas, gente, era muito inteligente. E ela chegou no pai dela, o primeiro-ministro, e pediu, por favor, papai, eu quero me casar com o rei. O pai dela falou, não, minha filha, você tá maluca, você não vai casar de jeito nenhum. Eu não quero perder minha filha, né? Porque ele vai mandar eliminar você no dia seguinte, de jeito algum. Ela falou, não, papai, pode deixar eu me casar com ele, eu tenho um plano. Eu te garanto que eu não vou morrer. E não vou deixar mais nenhuma menina morrer. Ela teve esse plano que ela não aguentava mais ver mulheres morrendo, sabe? Ela perdeu um monte de amiga dela nessa história da loucura do rei aí. Aí, gente, então, o primeiro-ministro, confiando na inteligência da sua filha, que era de fato muito inteligente, chegou no rei e ofereceu a sua filha Sherazade em casamento. O rei não entendeu nada daquilo, por que o primeiro-ministro está oferecendo a sua própria filha, mas ela era linda, maravilhosa, ele aceitou, né? Aí, gente, na noite do casamento, de núpcias, ela começou a chorar, 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 porque ela estava combinada, já era parte do plano, sabe, gente? E ela era boa atriz. E aí, para chorar, ela ficou lembrando daquele monte de mulher, o que tinham passado, né? Aquele monte de moças, as vidas que tinham sido perdidas. Então, foi fácil para ela chorar. Ela chorou muito, muito, muito. E o rei queria ter uma noite tranquila, perguntou para ela o que tinha que fazer para ela parar com aquela choradeira toda. Aí a rainha, né? Agora a rainha, falou para ele que ele, se ele pudesse fazer um grande favor, talvez ajudasse um pouco ela, que era para ele trazer a irmãzinha dela, Dinazade, mais nova, para consolá-la naquela noite, né, para que ela pudesse se despedir da sua irmãzinha. E assim o rei fez, mandou buscar a irmãzinha dela, Dinazade.
Quando a irmãzinha chegou, as duas se abraçaram, né? Aquilo já era tudo parte do plano dela, viu, gente? Se abraçaram, choraram juntas. E a Dinazade, com muitas lágrimas, implorou ao rei que lhe deixasse ela cumprir um último desejo, que era para a Sherazade contar uma história para ela. A Dinazade, a irmãzinha da Sherazade, falou que a Sherazade era a melhor contadora de histórias do mundo e que ela ouviu as histórias da irmã todos os dias de sua vida e que naquela noite, se ela não escutasse uma história da irmã, ela não ia dormir. Pelo menos a última história, ela queria uma despedida. Aí o rei resolveu conceder aquele desejo, né, às irmãs. Aí, gente, a Sherazade começou a contar uma história para eles. O rei ficou ali junto do lado, né? Porque ele ficou um pouco curioso para saber, nossa, ela é a melhor contadora de histórias, né? Como assim, né? E aí, gente, ela pegou uma história cheia de aventuras, nossa, uma história cheia de suspense, aquela história, sabe aquilo que prende a gente? E ela era uma contadora de histórias de mão cheia. Ai, aquelas que quando fala a gente não consegue parar de olhar para ela. E o rei ficou encantado. Na hora que a história chegou ao melhor momento, o auge da história, a Dinazade fingiu que tinha desmaiado, gente. Puf, caiu no chão dura. Aí a Sherazade interrompeu a história e foi socorrer sua irmã, né? E fez todo aquele drama. E aí colocaram a irmã lá para dormir, né? Chamaram até médico para ir lá ver, curandeiros lá na época, né? Para ver. E não conseguiram achar nada nela. Mas aí a Sherazade falou, né, que a irmã devia ter desmaiado de emoção, porque a história estava chegando ao final, né? Ela perguntou para o rei se no dia seguinte ela podia terminar a historinha, a última historinha que a sua irmã queria ouvir dela, né? Aí o rei, que também estava um pouco curioso com aquela história, ele aceitou continuar no dia seguinte. No dia seguinte, ela terminou aquela história linda, mas já emendou uma outra, sabe? Pegou um gancho ali, sabe que nem segunda temporada de série? Ela pegou aquele gancho e já emendou outra história, ainda mais emocionante, ainda mais encantadora. E o rei, gente, não conseguia parar de ouvir as histórias dela. E aí, naquele dia, ela fingiu que tinha dormido. No auge da história, ela fingiu que ela tinha dormido. E aí, gente, todo dia ela começou a fazer isso. Ela contava a história para ele, a hora que chegava no auge, ela sempre inventava alguma desculpa para parar a história e para continuar no dia seguinte. E aí, com o tempo, a sua irmã até parou de frequentar o palácio porque viu que ela dava conta sozinha, né? Que ela ia resolver tudo sozinha. E aí, gente, foram passando os dias, o rei estava cada vez mais encantado com aquelas histórias e com a Sherazade, a contadora de histórias. E quando ele percebeu, haviam se passado 1001 noites, vocês acreditam? 1001 noites de histórias emocionantes. E ele ali, ó, compenetrado, ouvindo aquelas histórias. Quando chegou nesse período, aí ele acordou de vez mesmo, ele percebeu que ele não queria que a Sherazade morresse de jeito nenhum, ele ia sentir muita falta das histórias dela. E ele também estava apaixonado pela sua esposa. E ele também tinha perdido a raiva das mulheres. Ele percebeu que um erro da sua esposa, né, da sua rainha, não justificava o que ele estava fazendo com as outras moças, né? Que as outras moças não tinham culpa. Então ele se ajoelhou aos pés da Sherazade, pediu perdão por toda a maldade que ele tinha feito e pediu para que ela ficasse com ele. E ela, né, se sacrificou ali, né, porque ela sabia que ela estando com ele, ele não ia mais fazer nenhuma besteira, porque ela era de confiança, ela jamais trairia ele, ela ia viver para o seu reino, para o seu povo. E de fato, gente, dizem que ela foi uma rainha maravilhosa. E depois que ela se tornou rainha, o rei ficou ainda melhor. Ele começou a governar o seu povo com muito mais justiça. E ele pediu, gente, perdão, indenizou as famílias que tinham perdido filhas. Muita gente teve um pouco de dificuldade para perdoá-lo. Mas depois ele foi um rei tão bom que aí o pessoal acabou esquecendo aquela maldade que ele tinha feito, percebeu que ele estava biruta mesmo. E aí ele sarou daquela birutice toda e governou por muitos e muitos anos. Ele fez muitos dias de festa para o seu povo e foi um excelente rei. E essa história eu encontrei nesse livro clássico aqui, ó, As 1001 Noites. Nessa versão aqui, ela é uma tradução de Ferreira Goulart, mas esses contos são clássicos, tá? Lá da Arábia.
E quem gostou dessa história, comente aqui embaixo que eu posso contar para vocês, fazer uma segunda parte e contar as histórias que a Sherazade contou para o rei. Se vocês quiserem ouvir, contem para mim aqui nos comentários. Muito obrigada e a gente volta semana que vem. Tchau!